Bom dia, senhores torcedores do canal Seno Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. O Fluminense, é, que depois dessa derrota pela Libertadores para o Rivadavia, joga sábado na Vila Belmiro, dia 19, né? Às 16 horas. A partida será válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os dois times vêm de tropeços, né? É, o, o Santos ficou apenas no empate 1-1 com o Modesto Deportivo Recoleta do Paraguai pela Copa Sul-Americana. O Fluminense perdeu de 2-1 no Maracanã para o Rivadavia, né? Um jogo horroroso. É, como, é, como assistir ao jogo, né? O jogo será transmitido pela Rede Globo às 16 horas na Vila Belmiro, né? Mando de campo do Santos. Arbitragem. O árbitro será o Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Assistente, assistente número 1, Bruno Rafael Pires, também de Goiás. E Leone Carvalho Rocha, de Goiás também. O VAR será Clériston Clay Barreto Rios, Sergipe. O Fluminense ontem teve uma manifestação da torcida do Fluminense lá no centro de treinamento do Fluminense, né? Os torcedores foram de forma pacífica, conversaram com alguns jogadores, conversaram com o presidente do Fluminense, né? E tiveram uma conversa lá sadia, os jogadores prometeram empenho, o Mário Bittencourt não estava por lá, mas o presidente estava e conversou com os torcedores, foi uma conversa, né, pacífica, e vamos ver o que vai acontecer agora domingo às 19 horas. O time do Santos também é um time fraco. A única coisa que pode se destacar no Santos, não sei se de forma positiva ou negativa, é o Neymar, né? Mas o time do Fluminense teoricamente é melhor. Mas na fase que o Fluminense está e sem o Lúcio Acosta, vai depender de como o Zubeldia vai escalar. Vamos ver quem o Zubeldia vai escalar, quais os jogadores que serão relacionados, qual vai ser o time titular. Vamos aguardar, hoje ainda é sexta, vai ter amanhã, o treinamento deve ser amanhã, depois deve viajar para São Paulo, lá para Santos, para jogar contra o Santos. Vamos aguardar, não sei o que esperar desse jogo. Se você olhar time por time, tirando o Neymar, que apesar de não estar bem, mas é o grande nome do Brasil, mas não está bem. No momento eu não o convocaria para a Copa do Mundo. Do jeito que ele está jogando, não tem condições de ir para a Copa do Mundo, mas como a Copa do Mundo, a seleção é convocada e escalada por empresários, não por treinador, provavelmente o Neymar deve ir para a Copa. Vamos aguardar para ver. Mas o assunto aqui é o Fluminense. O Fluminense é um time bom, né? Ninguém esquece, em questão de 2 semanas, o, o que o futebol que estava jogando. Ali deve estar acontecendo realmente alguma coisa, não é só por causa do desfalque do Lúcio Acosta que o Fluminense caiu assim, porque ele já estava jogando assim mesmo com o Lúcio Acosta. O Fluminense tinha caído muito de produção, está jogando, parece que está andando em campo. Por isso, de repente, esse protesto pode ter sido interessante, mesmo sendo
pacífico, eu espero que sempre seja assim pacífico, que protesto pode acontecer, mas de forma pacífica. Agressão, xingamento, nada disso pode ocorrer. A polícia ficou no local, estava observando tudo direitinho, os próprios líderes, né, líderes é o que está faltando ao Fluminense, né? Os próprios líderes das torcidas organizadas, quando começava a subir um pouco o tom, falava com os outros torcedores para diminuir, que aquilo era pacífico, não era para briga, então ocorreu de uma forma pacífica. Mas o importante vai ser em campo. Será que o Zubeldia vai mudar o time? Será que vai escalar de repente o Mirjan? Será que vai escalar outros jogadores? Que o time está todo mal, cara. O Samuel Xavier não está jogando nada. O próprio Martinelli caiu de produção. O Zubeldia está mudando errado. Tirou no jogo contra o Rivadavia, tirou o Hércules. Se ele não tivesse machucado, é uma substituição toda errada. Tá um bando em campo, né? O time do Fluminense nos últimos jogos tem ficado um bando em campo, andando, sem disposição, não sei o que está acontecendo, queria saber realmente o que está acontecendo, queria que o presidente do Fluminense viesse a público para falar o que está acontecendo. E eu ontem fiquei sabendo, eu vi acho que é TV Clubinho, né? TV Clubinho, que o Zubeldia parece que recebeu a proposta do time do Messi. Acho que é o Mascherano que comandava o time, foi demitido e o pessoal está querendo que o Zubeldia vá para lá. Inclusive, parece que esse clube do Messi aceitaria pagar a multa do Zubeldia. Agora, vocês acham que é uma boa o Zubeldia sair? No momento, do jeito que o Fluminense está jogando, eu acho que sim. E gostaria que viesse um treinador, não Mano Menezes, não esses jogadores antigos não, mas um treinador novo. Na realidade, sabe o que eu queria que viesse para o Fluminense? Aquele que era treinador do Fortaleza e estava no Santos e saiu. No Fortaleza, no último ano, ele não foi bem, mas ele ficou alguns anos lá muito bem. E no Santos, não sei qual motivo, ele também não saiu bem. Aí você não sabe se é por ele ou é o Vojvoda, né? Você não sabe se foi ele que foi mal ou se tem alguma coisa lá no Santos que não está dando certo. E também o que aconteceu no Fortaleza. Mas eu tinha muita expectativa de ver o Vojvoda dirigir, comandar o Fluminense. Porque na época ele estava no Fortaleza, todo mundo quis ele, e ele não quis sair do Fortaleza. Até que no último ano que ele ficou lá, por alguns motivos que também ninguém sabe, ele saiu do time, foi demitido. Eu acho que a culpa não era dele, que depois o Fortaleza foi até rebaixado, né? Então a gente tem que ver, mas eu gostaria de vê-lo treinando o Fluminense. Mas se o Zubeldia sair, tenho quase certeza que o Fluminense vai atrás do Dorival Júnior. É um bom treinador, mas eu tinha uma expectativa de ver o Vojvoda no Fluminense. Vamos ver, vamos aguardar, vamos ver se realmente é proposta para o Fluminense realmente desse time lá do Messi levar ou não o Zubeldia, não sei se é verdade, se não é. Vamos aguardar para ver. Eu acho que se o Fluminense perder para o Santos domingo, eu acho que a diretoria do Fluminense não consegue mais segurar o Zubeldia no cargo, não. Vamos aguardar para ver. Vamos ver o treinamento de hoje, o treinamento de amanhã e o jogo de domingo. Vamos ver quem é que o Zubeldia vai colocar para jogar. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer domingo.
Estou meio desanimado realmente de acordo com o que o Fluminense vem jogado nos últimos jogos, mas estou numa expectativa grande dele, de repente, deixar de ser teimoso e mudar a escalação do time. Vamos aguardar. Agora, falando sobre o que normalmente eu falo, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson e câncer de próstata, que eu fico vendendo açaí de meio-dia à meia-noite com minha esposa, né? E que eu queria fazer alguma coisa aí, como eu assistia a alguns youtubers do Fluminense, eu como eu assisti alguns youtubers do Fluminense, que eu confio, né? Eu quis fazer um canal. Aí eu falei com uma sobrinha da minha esposa, né? A Monique, que veio aqui, para me ajudar a fazer o canal. Dei o nome de Canal Sênior Flu. Fizemos o canal, só que eu não sei mexer quase nada de internet, também não tenho ninguém para me falar nada lá de dentro do Fluminense, como alguns youtubers têm. Então o que eu faço? Eu pego os youtubers que eu confio, vejo as notícias deles e passo para cá e dou o nome dos youtubers que deram aquela notícia. Ou então faço um comentário, né? Ou desabafo, como o comentário que eu estou fazendo agora, e achei que não ia ter nem 50 inscritos. Fiz isso como uma terapia, mas graças a Deus estou com 762 inscritos. Agradeço a todos que se inscreveram, fiz algumas amizades que continuam conversando comigo quase todos os dias. Então eu peço a todos que estão inscritos, que continuem dando like, compartilhando, dá o hypar para melhorar a pontuação, né, no YouTube, e que peço seus amigos que não estão inscritos para se inscreverem e dar o like e compartilhar. E as pessoas que assistem o nosso canal aqui e não estão inscritos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peço os seus amigos também que não tiverem inscrito para se inscrever e dar o like e compartilhar, tá? Só assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. A outra parte, como vocês veem que a imagem do meu vídeo não fica muito legal, que o equipamento que eu estou usando para fazer os vídeos é antigo, né? Então, e está meio danificado. Então aí eu estava querendo comprar algumas coisas para melhorar aqui e também melhorar alguma coisa que eu faço os vídeos ou no meu quarto ou no quarto do meu filho. Aí, se vocês puderem fazer Pix para ajudar, tenho 2 Pix, tá? Os 2 são do Banco PicPay. Um é o e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, ou até por achar melhor, por ser o número menor. Aí, se vocês puderem colaborar, pode ser qualquer valor, desde que não faça falta a vocês e que seja de coração. Os 2 Pix são, o primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-78734, repetindo, 746-234-78734. Os 2, como falei anteriormente, são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, agradeço muito. Podem ajudar ou melhorar alguma coisa aqui no canal, tá? Um abraço a todos, uma grande sexta-feira, sextou, né? Vamos ver se tem alguma notícia hoje do Fluminense, se o Zubeldia está pensando em mudar o time, se ele vai pedir demissão, se o Fluminense vai mandar ele embora, se vão aguardar o jogo contra o Santos, dependendo do resultado, vamos ver o que vai acontecer. Um abraço a todos, fique com Deus, uma grande sexta para todos e até amanhã, se Deus quiser.